Pessoal, saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de dizer a todos que todos são bem-vindos aqui para acompanhar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos essa semana iniciando um novo trimestre dos jovens. Esse trimestre ele tem na sua revista o título Tempos de Conquista, Fé, Obediência no livro de Josué. Essa é a nossa revista do trimestre, revista da CPAD, ok? O comentarista desse trimestre, que nós iremos acompanhar ao longo de todo o trimestre, é o pastor Reinaldo Odilo. O pastor Reinaldo Odilo, ele é pastor da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, ok? Ele é juiz de direito e é bacharel em direito e em teologia, especialista em direito processual civil e penal, mestre e doutorando da Universidade do País Vasco, na Espanha, ok? Essa é um pouquinho das graduações do pastor Reinaldo Odilo, que estará nos acompanhando durante todo esse trimestre. Meus irmãos, jovens que estão nos acompanhando, a nossa primeira lição ela tem por título o livro de Josué, Tempo de Conquistas. Nós iremos dar uma introdução, uma averiguada geral sobre o que é o livro de Josué, em que contexto o livro de Josué se encaixa, amém? E o que vem antes, quais são as suas divisões e daí por diante. O livro de Josué inicia uma série de livros na Bíblia que se chamam livros históricos, ok? Nós vamos ver até antes do livro de Josué, nós vamos ter o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Que também são conhecidos como livros da lei, que vão de Gênesis até Números. Ao final de Números, nós iniciamos o livro de Josué, que quase todo vai ser escrito por Josué, né, a não ser a sua última parte, que relata a morte de Josué, que é escrito por outra pessoa que não se sabe ao certo quem foi, ok? Nessa primeira lição, nós temos o nosso texto do dia, que vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A síntese vai nos dizer o seguinte: os resultados da aliança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Sendo assim, nós vimos aqui o texto áureo, a síntese. Vamos partir agora para a nossa leitura bíblica em classe, nosso texto bíblico, que vai dizer o seguinte: vai se encontrar em Josué capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Vai dizer o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto deste lado do Líbano, até agora o grande rio, desde o deserto deste, que é este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de vós todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Amém? Esse é o texto bíblico em classe. Sempre que nós lemos a palavra, né, eu gosto de fazer uma oração para que a gente venha pedir a Deus que Deus ele nos revele aquilo que está em oculto em sua palavra. Então vamos orar e dar prosseguimento à nossa lição. Justo Deus, bendito Pai, que estás no céu, maravilhoso e eterno Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa lição.
Abençoa, ó Pai, cada um que está acompanhando através dessa mídia social a tua lição da Escola Bíblica Dominical. Liberta-nos de tudo aquilo que não te agrada, enche-nos do teu Espírito Santo e revela-nos, Pai, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na introdução, nosso comentarista, como eu já falei, o pastor Reinaldo Odlo, ele vai dizer: Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então, o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali, os novos hebreus viram os grandes milagres de Deus e conheceram a rebeldia dos seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo logo depois. Ele enviou 2 espias a milenaria, cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus, pois haverem atravessado o Rio Jordão. Depois de haverem atravessado o Rio Jordão, nesta série de lições conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Bem, meus irmãos, aqui nessa introdução o comentarista ele explica um pouco do que a gente vai ver nessa lição, dessa primeira lição desse trimestre, né? Nós vamos aprender sobre Moisés ter deixado a liderança do povo após morrer, entregado essa liderança a Josué. Deus levantou Josué para guiar o povo, e a partir do momento que Josué ele começa a guiar o povo, Deus ele já realiza um milagre confirmando o ministério de Josué, que é o atravessar do Rio Jordão. Nós vamos ver aquela passagem na qual o povo, da mesma forma que Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo a pés enxutos, né? O Rio Jordão naquela época era uma época de cheia, né? Era uma época das vazantes, né? Que o rio ele estava em seu maior nível. Então Josué ele também vai passar as pés enxutos pelo Rio Jordão juntamente com o povo de Deus. Amém? Então Deus ele entrega o povo sob a liderança de Josué, e Josué ele vai ser um grande exemplo de liderança. E um dos pontos importantes desse livro de Josué é que Josué não esconde suas falhas, ok? Durante todo o livro de Josué, Josué expõe aquilo que ele errou e aquilo que ele acertou fazendo a vontade de Deus. Nós vamos adentrar agora no primeiro tópico, e vai dizer: o livro de Josué, visão panorâmica. Josué é o primeiro livro denominado histórico das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, que era Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, o qual narra o seu falecimento. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Entre Números e Josué, há apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, dentre eles a sua morte. Josué apresenta aspectos singulares indispensáveis a uma vida cristã saudável.
pois os princípios espirituais neles escritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Então, nesse primeiro subtópico, o comentarista ele vai nos apresentar um breve relato de que contexto se encaixa o livro de Josué. Então ele vai dizer que o livro de Josué ele foi escrito mais ou menos há 1400 anos antes de Cristo, ok? Data próxima da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que Josué foi filho de Nun, né, da tribo de Efraim, escreveu todo o livro de Josué, salvo a última parte do livro que fala sobre a sua morte, ok? O comentarista também vai falar ainda nesse primeiro subtópico, que o livro de Josué ele continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Nós vamos ver no livro de Números a peregrinação do povo no deserto. Nós vamos ver ali o povo passando por várias dificuldades e Deus ele realizando maravilhas e milagres no meio do povo. Deus ali ele vai mandar brotar água da rocha, mandar maná no meio do deserto. Deus ali ele vai guiar o povo, vai com coluna de fogo durante a noite e nuvem para que fizesse sombra durante o dia. Deus ali vai fazer o povo atravessar o mar vermelho. Deus ali no deserto aqui vai dar as tábuas de 10 mandamentos para o povo através de Moisés. Então, ali aquela peregrinação do povo no deserto representou muitas coisas. Representou a queda de um povo que ainda mantinha sua mente no Egito e que não entregava a sua vida totalmente a Deus, não entregava a confiança totalmente a Deus e não aceitava uma liderança de Moisés. E ali aquele povo desobediente cai no deserto, perece no deserto. Deus não permite que aquele povo conheça a terra prometida, e depois quando se ergue uma segunda geração essa que aprende com Deus através dos ensinamentos de Moisés, a obediência, que aprende a adoração a Deus verdadeira, então aquele povo agora ele vai ser o povo que vai entrar na terra prometida. E esse povo vai ser guiado nesse momento de entrar na terra prometida e guerrear, na verdade, contra aquele povo que estava ali habitando na terra que Deus prometeu a eles. Vai ser liderado agora por Josué. Josué apresenta aspectos singulares e indispensáveis para a vida de uma vida saudável do cristão, né? E apresenta também detalhes muito importantes para a vida do cristão referente à guerra, né? Porque naquela época o povo ele guerreava para ter aquilo que Deus tinha lhes prometido, ok? Então é o exemplo que o povo de Israel, que Josué deixa para nossas vidas, ok? Um dos exemplos daquele povo que lutou para entrar na terra, lutou para conquistar a terra de Canaã. Um dos exemplos é esse, que aquele povo ele era guerreiro, eles não desistiram da promessa de Deus. E é esse exemplo que a gente deve tomar para nossas vidas, que a gente não deve desistir das promessas de Deus para nossas vidas. Não é porque Deus prometeu que a gente vai ficar relaxado, estagnado e esperando a promessa acontecer sem correr atrás. Na verdade, a gente deve confiar em Deus, a gente deve confiar que Deus ele pode todas as coisas, como diz lá em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Nós devemos acreditar nisso, mas nós também devemos fazer a nossa parte. Amém? Eu gosto sempre de usar o exemplo de Lázaro, ok? Lázaro estava morto havia 4 dias e Jesus ele chegou ali naquele momento para ressuscitar Lázaro. Mas qual foi a ordem que Jesus deu para aqueles homens? Retirem a pedra, ok? Então, o que a gente pode fazer, a gente faz. Mas o que Deus, a parte de Deus para fazer, Ele faz. Mas agora nós temos que fazer a nossa parte também. Amém, meus irmãos? Então, seguindo adiante, nós vamos ver o segundo subtópico desse primeiro tópico. Vai dizer assim, como era o mundo naquela época.
Como era o mundo na época de Josué? Na época que Josué assumiu a liderança do povo de Israel. Vamos ver aqui. Segundo as pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, sendo liderado por Josué, né? Por volta do ano de 1400 a.C., muitos povos já estavam em seu estágio civilizatório bem mais avançado, mas outros, por seu turno, sequer existiam. No Japão, a primeira fase da civilização Jomon chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começavam a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais. Porém, não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México, os Olmecas, por volta de 1500 a.C. O Império Assírio viria a surgir 1200 anos antes de Cristo, e somente em 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Naqueles idos, o Egito era o país mais rico, não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus. Quanto à Babilônia e à Assíria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existem. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um dos países de primeiro mundo. Então, o comentarista aqui, através desse segundo subtópico, ele está querendo simplesmente explicar que Israel tanto foi escolhida por Deus, tanto foi apoiada por Deus, que dentre todas essas civilizações que nós citamos aqui, Israel é a única que se manteve até hoje. Nós vimos ali a civilização Jomon do Japão, nós vimos as civilizações, grandes impérios, com grandes poderes bélicos, né, que se ergueram ao longo do tempo, como o Império Romano, como o Império Assírio, o Império Babilônico. Dentre todos esses impérios que se ergueram, todos caíram, ok? Israel passou por grandes dificuldades, passou, mas sempre Deus estava com Israel. E nós vemos que hoje Israel é um dos países de primeiro mundo, é um dos países de referência no mundo. Então nós vamos ver o quê? Que Deus sempre esteve apoiando Israel, uma nação que começou com ex-escravos, pessoas que vieram escravizadas do Egito, não é verdade? Que se tornaram uma nação fortificada. Porque a palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, meus irmãos? Passando para o terceiro subtópico, vamos falar sobre Canaã. Onde se localizava Canaã, na verdade, e o que Canaã representava. Canaã. O território de Canaã é denominada Terra Prometida, né? O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 480 quilômetros do Egito. Para o sul, a 1.100 quilômetros, para o nordeste encontrava-se a cidade de Nínive, ok? E para o leste também a 1.100 quilômetros a Babilônia. Mais além, a 1.600 quilômetros, localizava-se a Pérsia. Para o noroeste, a 1.300 quilômetros a Grécia. E após a 2.400 quilômetros a cidade de Roma, que foi fundada posteriormente. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio, cujo Deus poderia ter prometido para aqueles que iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador, né?
como outras nações, outras grandes nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. O comentarista, através desse terceiro subtópico, ele vem querer explicar que o povo de Israel era um povo que estava cercado por diversas nações poderosas, ok? Como se diz, 1.100 quilômetros do Egito, estava a noroeste da cidade de Nínive, né? E se encontrava também perto da Pérsia, da Babilônia, se localizava também perto da Grécia, e posteriormente Roma foi fundada ali a 2.400 quilômetros perto da cidade de Israel. Então todas aquelas nações poderosas surgiram ali em torno de Israel. E Israel, ela foi, em um certo momento da história, foi enfrentada por todas essas nações. Teve um período que o povo de Israel foi cativeiro, uma parte na Síria e uma parte no Império Babilônico. Aí depois de muito tempo que o povo se libertou, voltou para a sua terra, o povo novamente foi dominado por Roma, ok? E daí por diante, né? O povo de Israel sempre passou por esses perigos, sempre passou por essas batalhas de serem dominadas por nações vizinhas, mas Deus nunca deixou de estar com o povo de Israel, ok? Tanto é que a gente viu no tópico anterior que o povo de Israel, a nação de Israel hoje em dia é um país de primeiro mundo, ok? Mesmo tendo passado por todas essas dificuldades, mesmo tendo passado por todos esses aperreios, né, esses perrengues durante toda a sua história, né, esses grandes poderes bélicos, né, das nações ao redor se ergueram, mas caíram posteriormente. Mas Israel continua de pé até os dias atuais. Meus irmãos, aí aqui a gente vai ver o pense, né? Sempre nossa lição aqui ela tem esse pense, ok? Aí no pense aqui a gente vai ver porque Deus não estabeleceu a terra prometida com dimensões continentais, mas preferiu dar uma estreita faixa de terra entre nações poderosas para Israel. Aí a resposta, o ponto importante: Deus não anelava que os filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram implantados, abençoando todas as nações. O que isso quer dizer? Que Deus ele não esperava que o povo de Israel fosse um povo conquistador, que conquistasse nações à força da espada. Deus ele queria que o povo de Israel conquistasse a sua nação, que era a nação, a terra prometida, a Canaã, e o povo ali prosperasse, tendo Deus como seu protetor, tendo Deus como seu líder, e assim, né, o povo de Israel fosse exemplo para as outras nações de que uma nação com Deus é uma nação próspera. Amém? Nós vamos adentrar agora no segundo tópico, que nós vamos ver propósito, divisão e o valor do livro de Josué. Propósito, divisão e o valor do livro de Josué. Primeiro subtópico, o propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus, ok? Por que o livro de Josué é um marco na história dos hebreus? Porque o livro de Josué ele vai iniciar o período de conquista, na verdade, daquele povo que passou 400 anos ali cativeiro no Egito, né? E depois sai do Egito, passa por todo aquele período ali de 40 anos no deserto, até chegar à cidade prometida. E ali agora é o tão esperado momento do povo de Israel de entrar na cidade prometida e conquistar aquilo que Deus havia dito, prometido a Moisés desde lá do Egito. Então o povo ali estava alegre por aquele momento. Então é um marco histórico o livro de Josué na história do povo hebreu, porque é aquele momento que eles vão começar a conquistar aquilo que Deus havia prometido. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido.
Assim Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Amém? Então, o livro de Josué tem esses propósitos, ok? Nos mostrar, né, como o comentarista vai nos dizer aqui, nos mostrar a obediência do povo, a devoção, como o povo conquistou a terra prometida, a travessia do Rio Jordão e outros mais agires de Deus na vida no meio do povo hebreu, ok? Mais tarde, o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo 44, verso de número 3. Então Davi aqui, ele compôs esse cântico falando acerca do que aconteceu naqueles dias de Josué, né? O que aconteceu não foi pela força do braço, não foi pela força da sua espada que o povo venceu aquelas batalhas, mas sim porque Deus estava com ele e Deus se agradava deles, ok? E por que Deus se agradava daquele povo? Porque anteriormente a esse versículo que a gente leu de Salmos, a gente vai ver que os objetivos do livro de Josué era qual? Teve como objetivo apresentar a visão do seu chamado, o milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo. Então Josué, ele teve o prazer de mostrar um período em que o povo de Israel era devoto e obediente a Deus, ok? E por isso que o salmista posteriormente vai dizer que eles venceram as batalhas não pela força do braço, não pela força da espada, né? Mas sim o quê? Pela destra de Deus e pela luz da sua face, porque Deus se agradou deles. E por que será que Deus se agradou deles? Porque eles eram obedientes e devotos ao único Deus. Continuando, o livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes de muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor. Continuando a nossa lição, nós vamos ver aqui que Josué não somente escreveu um livro que vai nos trazer ensinamentos acerca de obediência, devoção, mas também acerca do seu ministério, como Josué foi fiel a Deus e seu ministério, né? E nós vamos ver aqui que outro ponto, é verdade, que é a parte em que a terra é dividida em tribos, não é verdade? A terra é dividida em tribos e posteriormente Josué deixa um último relato para o povo de Israel, no qual esse relato Josué ele vai conclamar o povo a ser fiel a Deus. Amém? Meus irmãos, terminando esse primeiro subtópico, nós vamos entrar justamente numa parte que vai falar sobre o que eu falei agora, que é a divisão da terra prometida em áreas tribais. O segundo subtópico do segundo tópico tem por título divisão. Não é uma divisão no sentido ruim, divisão de contenda, uma divisão no sentido de organização. Deus ali ele estava organizando o povo. Vai falar assim: o livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué nas seguintes maneiras. Ok? Primeiro, primeira divisão do livro de Josué, preparação para a conquista. Se baseia ali no capítulo 1, não é verdade?
do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do livro de Josué, que vai relatar a conquista, o povo de Deus entrando, atravessando o Jordão, entrando e se preparando para a sua primeira batalha contra a cidade de Jericó. A conquista efetiva, nós vamos ver ali as primeiras cidades, os gibeonitas e o resto da terra. Terceira parte do livro de Josué, a divisão da terra, uma porção da terra para cada tribo, as instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos do leste do Jordão. E a quarta parte do livro de Josué, a mensagem final de Josué, as últimas palavras de Josué, a renovação do concerto de Deus com o povo de Israel. Amém? E o comentarista ainda vai falar aqui: não obstante essa excelente divisão do livro de Josué, é necessário também fazer dois acréscimos: o chamado de Josué, que vai no que a gente leu agora há pouco, no capítulo 1 de Josué, o seu falecimento, também no final do livro de Josué, capítulo 24, versículo do 29 ao 33. Tais episódios funcionam como introdução e conclusão desta extraordinária obra literária, a qual, por sua importância, transpôs os milênios e continuará ensinando gerações de servos de Deus. Então, o comentarista aqui, através desse segundo subtópico, que fala sobre divisão, vai mostrar como foi a divisão do livro de Josué, ok? E nós vimos aqui que a primeira parte foi a preparação para a conquista, a segunda parte a conquista efetiva, a terceira parte a divisão da terra e a quarta parte a mensagem final de Josué. O livro de Josué, ele vai ter essas 4 divisões, ok? Que dá para a gente entender melhor como o livro ele funciona e a mensagem que Deus ele traz para nossas vidas através desse livro. Passando para o terceiro subtópico, nós vamos ver o valor do livro de Josué. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período de cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenham feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente a sua promessa. Então, esse terceiro subtópico, ele vai nos expor, vai nos demonstrar que o livro de Josué, ele é uma extraordinária obra literária. Por quê? Ela vai mostrar como Deus, os milagres que Deus fez na vida do povo após aquele período no deserto, que nós vamos ver lá no livro de Números. E ele vai mostrar as primeiras vitórias do povo de Israel contra os inimigos do povo de Deus. Vai mostrar a passagem do povo ali pelo Rio Jordão. Vai mostrar a queda da cidade de Jericó, que a cidade de Jericó que tinha aquela muralha intransponível ao olhar dos homens, mas como eu já falei aqui, para Deus nada é impossível. Então Deus ele pode derrubar qualquer muralha, qualquer dificuldade na minha e na sua vida. Na verdade, Deus pode fazer eu e você atravessar qualquer lugar tempestuoso, qualquer rio inapelável, que a gente não possa controlar nessa vida. Então nós vamos ver aqui que o povo de Israel passou por maus bocados, mas Deus sempre esteve com o povo. E uma parte muito importante do que eu li aqui com vocês é que o comentarista ele vai falar que Josué, em momento nenhum, ele esconde do livro as partes na qual o povo de Deus ele falhou.
as partes na qual o povo de Deus ele se equivocou e não seguiu estreitamente as ordens de Deus. E ali pecaram e ali caíram naquele pecado, naquela situação. E Deus, ele nunca abandonou o povo, porque Deus nunca nos abandona, mesmo em meio às nossas falhas, nossos erros. Deus, ele não nos abandona. Então, Deus sempre esteve no controle de tudo. Então, ele sempre vai estar no controle da minha e da tua vida. Amém? No Pense, aqui no Pense, vai ter uma pergunta que o comentarista faz. Por que os livros canônicos mencionam as façanhas, mas também os erros cometidos pelos heróis da fé? Aí o ponto importante vem como resposta. O princípio espiritual mencionado por Jesus de que não há nada escondido que não venha a ser revelado mostra-se verdadeiro com frequência nas Escrituras. Isso quer dizer o quê? Existe um princípio que foi dito por Jesus, que não há nada escondido que não há de ser revelado. Como assim, Mateus? Não há nada em oculto, em secreto, que não há de ser revelado, não há de ser exposto, na verdade. Se você faz a obra de Deus, se você faz a vontade do Senhor, na verdade, e você cai em algum momento em tentação e você acaba pecando, né? O pecado deve ser confessado e deixado para que você venha prosseguir fazendo a obra com tranquilidade. Confessar, deixar, se consertar, na verdade, para voltar a fazer a obra de Deus com tranquilidade. Porque Jesus falou, não há nada em oculto que não há de ser revelado. Ok? Vamos lá. No terceiro tópico, antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim. A liderança, antecedentes históricos, meus irmãos, só explicando, significa os fatos que antecederam a liderança de Josué sobre o povo de Israel. Como assim, Mateus? O que aconteceu antes, na verdade, de Josué tomar a frente, Deus ele pôs Josué como líder do povo de Israel. Então nós vamos ver aqui, o primeiro subtópico vai dizer, o deserto chegou ao fim. Nós vimos ali que no deserto o povo de Israel passou por situações muito adversas, né? Deus mandou maná dos céus, Deus fez brotar água na rocha, como eu já falei. Deus ele mandou nuvem para cobrir o povo durante o dia e coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho. Deus ali no deserto ele deu as tábuas dos 10 mandamentos para o povo. Deus ali no deserto falou muito com o povo, deu lições ao povo. O povo passou por dificuldades, mas Deus nunca abandonou o povo, ok? Então nós vimos ali muitas coisas acontecendo. Então esse deserto chegou ao fim. E quando chega ao fim, na verdade, do deserto, é um momento de conquista, né? E é nesse momento crucial de conquista que eu e você deve estar atento, porque quando a gente passa por dificuldades para alcançar aquilo que Deus tem nas nossas vidas, a gente vai chegar num momento crucial, que é o momento de conquista, o momento de tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. E esse momento é crucial, por quê? Porque é nesse momento que o diabo mais vai nos tentar. É nesse momento que o diabo vai mais nos querer tirar a nossa vitória. O diabo vai querer de todas as formas que você peque, que você erre, para que a sua vitória seja impedida. Amém? Mas Deus, ele nos dá, da mesma forma que ele permite a tentação, ele nos dá o escape. E Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. Como fala a palavra de Deus lá em Tiago. Mas Deus, ele permite a tentação. Então, da mesma forma que ele permite a tentação, como fala no livro de Coríntios, 1 Coríntios, ele da mesma forma nos dá o escape, nos dá a forma de como nós vamos nos livrar dessa tentação, ok? Então, nós não devemos desistir, nós não devemos nos manter fiéis no momento crucial para que a gente venha obter a nossa vitória, que a gente venha conquistar a promessa de Deus para nossas vidas. As últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida.
E por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar em Canaã, porque Deus já havia dito a Moisés que ele não entraria na terra prometida por causa da falha que ele cometeu, quando Deus falou mesmo assim para ele: Moisés, fala a pedra para que ela viesse jorrar água para o povo. E Moisés, ele não falou, ele feriu a pedra, e ali a pedra foi ferida, e Deus falou a Moisés que pela desobediência dele, pela atitude dele, Moisés não iria entrar na terra prometida. Então nós vamos ver ali, meus irmãos, que foi uma pequena atitude de Moisés de desobediência que tirou ele de entrar na terra de Canaã celestial. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e deixar uma lição para nós. Amém? Nós estamos em tempos difíceis, nós estamos em tempos de tentação, nós estamos em tempos de vigilância, porque uma pequena falha, um pequeno deslize que for, ele pode nos tirar do caminho da salvação. Então você que está ouvindo aí em casa essa mensagem, está assistindo esse vídeo, meu irmão, tenha muito cuidado para que você não venha perder a sua vitória, para que você não venha perder o seu maior milagre, que é a salvação. Amém? Continuando. Então Moisés sabia que em breve morreria sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Então Moisés mais uma vez ali começa a repetir os mandamentos do Senhor e as ordenanças do Senhor para o povo. Por que o povo precisava ouvir essas ordenanças? Por que o povo precisava ouvir esses mandamentos? Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é da palavra de Deus. Amém? Então o povo, ele precisa estar sendo constantemente alimentado da palavra de Deus. Terceiro e último subtópico vai dizer: um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera há 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração, lá em Números capítulo 14. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam que enfrentar um obstáculo: as águas do rio Jordão. A expectativa de algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias transformou-se numa certeza entre os hebreus. Então aquela expectativa que o povo teria de que seria vitorioso, aquela expectativa que o povo tinha de que Deus ia tomar frente de tudo, ela deixou de ser expectativa e tornou-se realidade. Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque o povo passou a ter certeza. Quando a gente diz ao povo de Deus que você precisa ter certeza da sua salvação, não é que você vai se considerar a pessoa mais pura do mundo, vai se considerar a pessoa mais perfeita do mundo. Quando nós dissemos que você precisa ter certeza da sua salvação, é porque você precisa ter fé que Jesus morreu na cruz por você e que você está salvo em nome de Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das coisas necessárias para que nós venhamos ser salvos é a fé. Amém? A fé e seus dois aspectos, né? A fé e a fidelidade. A fé de acreditar e a fidelidade a Deus, ser fiel a Deus. E realizou grandes milagres no meio do povo. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal. Nos dias de Jesus, os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentavam e receberam a cura e o milagre da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse princípio, meus irmãos, da fé genuína, na verdade, é atemporal. O que significa atemporal? Aquilo que não está ligado ao tempo aqui na Terra, ok? Porque Deus ele sempre reconheceu a fé do homem.
Então, quando o povo de Deus teve fé e clamou a Deus, na verdade, contra os midianitas, contra o povo de Jericó, contra os amalequitas, na verdade, dentre todas as guerras que o povo travou, na verdade, o povo teve fé e clamou a Deus e confiou em Deus, o que aconteceu? Deus socorreu o povo, ok? Deus ele fez um milagre no meio do povo. Nos tempos de Jesus, que foram posteriormente, também aconteceu isso. Aquelas pessoas que viam até Jesus, né? Precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando que Deus agisse a toda forma na sua vida, né? E tiveram fé que Jesus era Filho de Deus e que ele poderia verdadeiramente realizar algo na sua vida. Aquelas pessoas saíram da presença de Jesus diferente da forma que entraram. As pessoas saíram curadas, as pessoas saíram cheias do Espírito Santo, as pessoas saíram em nome de Jesus com o seu milagre em mãos, porque tiveram fé. Então, para que eu e você possa ter o milagre da parte de Deus, a cura da parte de Deus, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, é preciso ter fé. Amém? E é essa a mensagem que nós temos para hoje, meus irmãos, sobre essa primeira lição do livro de Josué. Amém? E aqui no último pense, vai dizer o seguinte: por qual razão a lei foi transmitida novamente ao povo antes da entrada na terra prometida, se eles já conheciam a lei, né? Aí o ponto importante vai responder: a falta de fé em Deus impede-nos de vermos o sobrenatural. Deus se agrada da nossa fé e da nossa obediência. Então, a falta de fé em Deus, impede-nos de vermos o sobrenatural. Por isso que eu falo, sem fé é impossível agradar a Deus. Moisés precisava deixar aquela palavra para o povo, precisava relembrar ao povo os mandamentos de Deus, porque para gerar mais fé naquelas pessoas, para que elas viessem acreditar que todas as batalhas que viessem pela frente, Deus iria livrar eles com sua poderosa mão. Amém? Meus irmãos, a conclusão vai nos dizer o seguinte: o livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que propiciaram aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhes foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordens. Amém? Então Deus é maravilhoso, e quanto mais a gente obedece, mais Deus ele faz ao nosso favor. Amém? A única coisa que impede a minha e a tua vitória, sabe o que é? Somos nós mesmos. Amém? Porque se a gente obedecer, se a gente for fiel, se a gente procurar colocar todos os nossos anseios no Senhor, Ele tem cuidado de nós. Amém? Que Deus vos abençoe. Eu espero você aqui no próximo vídeo, na próxima aula, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Meus irmãos, eu ia esquecendo, não deixe de dar o seu like. Se inscreva no canal da igreja EAD Buriti, aperte o sininho e continue nos acompanhando, porque vem novidades aí pela frente. Vem material novo, exclusivo da nossa igreja, né, com o nosso pastor, e espero que vocês gostem em nome de Jesus. Deus abençoe.